Olá, tudo bem, Jenny? Olá, Alan, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito Que obrigado por bom. aceitar aí o convite aí. Como eu te falei, é uma honra, né? Uma honra. Você tá na China, Eu tô na China, exatamente, tô aqui na China. Do outro lado do mundo, né? do outro lado do mundo, é verdade. Exatamente. Então, Você eu tá bem, tava, né? tava comentando, tô bem, tá tudo 100%. Acabei de acordar aqui. E, cara, eu tava conversando aqui já com o pessoal. Claro que o povo vai começar a entrar aí. Bom, vamos lá. Eu gostaria de te apresentar, né? Você que é uma pessoa que eu vi pelo Instagram, eu achei sensacional a sua história. Também vi a entrevista que você fez na Fátima Bernardes, vi alguns documentos seus também. Vi que você tem um projeto que se chama Rosas do Deserto, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele também. Que pelo pouco que eu vi ali por cima que eu vi, você conseguiu levar essas mulheres, somente mulheres, para Atacama. Então, mulheres que nunca tinham viajado de moto, né? Tiveram essa experiência. Você passou por 65 países de moto, mulher, com todo respeito, porque vocês não são um sexo frágil, do contrário, são muito mais fortes que a gente, né? E o homem, se fosse forte de verdade, se chamaria mulher. E aí eu sei que você fez um livro também, inclusive o nome do livro é O Voo da Coruja. E pelo que eu entendi, você fez isso, né, em termos de busca de autoconhecimento, você estava buscando alguma coisa, né? Eu tenho entrevistado algumas pessoas, são algumas entrevistas aleatórias, né? Há pouco tempo atrás eu entrevistei um skatista profissional, que ele foi um dos responsáveis pelo movimento do skate no Brasil. Conversei com alguns modelos também, conversei com outras pessoas normais que tinham rotinas normais e acabaram fazendo Ironman. E agora eu gostaria de conversar com você, porque você pode ser uma pessoa comum, mas você tem, tem arquétipos, né, ideias e experiências totalmente incomuns. Vamos começar essa entrevista aí, então? Vamos sim, vamos sim. Primeiro, eu queria dizer para todo mundo que está vendo agora que é uma honra estar aqui, né? Você sabe que quando você me convidou para participar dessa sua live, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada em você. E você é um grande cara, né? Um grande cara, um esportista, um cara que tem uma história massa e que vive intensamente. Eu acho que tem tudo a ver com a proposta que é dessa coisa de você pegar a sua moto e viajar e buscar. Então, eu acho que a gente tem muito em comum, né? E talvez com as Aham, outras com pessoas que certeza. estejam nos vendo também. Vamos embora. Eu sou fascinado por moto, Jenny. Tanto é que essa entrevista também é um pouco de egoísmo da minha parte, porque eu quero entender o que você fez, porque isso é admirável. Meu pai é falecido, não é? Mas ele me deu esse presente que é ser apaixonado por motos. Então, essa sementinha, ela continua aqui. Já tive diversas motos já, inclusive já tive acidente de moto, infelizmente, mas nada grave, nada que tenha mudado a minha experiência, né, em relação à moto. A moto para mim é uma das minhas paixões. Mas vamos lá, Jenny, eu gostaria de perguntar para você o que te motivou para você iniciar essa jornada aí. Então, se você começar a história do início, você vai pegar uma mulher com 46 anos, Aham, recém-divorciada, e que aham, alimentava um sonho de viajar de moto e tal. De repente se vê, sou militar, e aí de repente se vê com, tendo que se refazer os planos de vida. Como você, uhum, eu sempre gostei de moto, mas por incrível que pareça, eu nunca tive minha própria moto. aham, Aos 46 anos, nunca tive minha própria moto e me pego nesse momento de transição da vida. Compro a moto e de repente lembro dos sonhos que tive, que ia ser compartilhado com outro, com o marido no caso, e daí eu resolvo que vou ao deserto do Atacama. Cara, nem nossa. carteira de habilitação eu tinha. Daí eu compro essa Esse moto, era seu isso. objetivo, sem antes mesmo ter a moto, sem mesmo ter carteira.
Então, mas isso era para fazer com o marido e tal, dividindo coisas, enfim. Mas de repente eu percebo que você está ali no meio do sonho, e aí por que esperar pelos outros? Se eu compro essa moto e vou nas férias ao deserto do Atacama, 17 mil quilômetros depois, eu volto para casa e falo, cara, eu não vou ficar só no deserto do Atacama, não. Eu vou sair do Brasil, de Natal, vou até o Alasca de moto. E assim Putz. fui. 2 anos depois, eu peguei minha moto e fui para o Alasca. E acredite, cara, quando as pessoas que estavam me seguindo me foram se despedir de mim ali na divisa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, que eles buzinaram que ia voltar, me deu uma vontade enorme de dizer assim, tipo, pô, senti vontade de ir no banheiro, vou desistir, ninguém pode me julgar. Ninguém vai me julgar. Aquela dor na barriga, né? Aquele medo. Tô te ouvindo. Atravessei a América do Sul, a América Central e a América do Norte. E quando eu chego no Alasca, eu penso, cara, por que eu vou voltar pelo mesmo lugar? É como se você fosse correr e dar uma volta no quarteirão. Eu vou dar uma volta sim, mas para o mundo. Eu vou voltar para o Brasil depois que dar a volta ao mundo. E resolvo mandar minha moto para a Rússia e depois eu vou através da Europa. E quando eu chego em Portugal, eu digo, por que eu vou até aqui, cara? Eu vou até a África, eu vou passar o deserto do Saara. E assim eu fiz. Uau! Ou seja, 112 mil quilômetros depois, 11 meses viajando, quase um ano viajando, e um monte de aventura, um monte de desertos e tudo mais, eu volto para casa. E daí a história Uau! continua. Sensacional. Eu imagino que deva ter sido um autoconhecimento incrível, né? Você teve alguma experiência espiritual, assim, no decorrer dessa viagem? Cara, eu sou agnóstica, né? Eu não tenho uma Aham, religião, eu sou sim, agnóstica, eu acredito no claro. divino e tal. Mas tu vai ficar impressionado com um troço que eu vou te falar. Eu passei por muitas dificuldades, frio, neve, enfim. E em alguns momentos que eu me sentia uma solidão desgraçada, eu sentia que eu não estava só. E surgia coisas assim, tipo espirituais. Um Uau, exemplo, eu estava atravessando. Vou te caraca, falar ó, uma tô parada que todo arrepiado disso. tu vai se Tô arrepiar mais arrepiado pela ainda. cabeça. Tu vai se arrepiar mais ainda, vou te falar. Eu estava atravessando o Canadá para chegar ao Alasca e estava um frio, eu estava aquecendo as mãos na descarga da moto e de tão frio que Aham, estava. Eu estava realmente abatida, eu estava moral abatida, enfim. E aí eu entro atravessando as primeiras nações, First Nation, que é as comunidades indígenas do Canadá, e aí eu uhum. entro numa conveniência e alguém chega para mim e diz assim, don't give up, não desista, não desista. E aí eu olho para a mulher assim, uma indígena, não desista. Eu não estava com a cara de abatida, eu estava Aham. me sentindo assim, um frio desgraçado. E ela disse, não desista, eu vou te falar uma coisa. Indígena, eu recebi um chamado de falar contigo e eu queria cantar algo para você. E eu disse, pode cantar, ué, tô aqui. E ela cantou uma música, Don't Give Up, para mim, e chorou. E disse assim, lá minha casa tá quente, você quer ir para minha casa, você tá cansada, mas você vai até o final. Cara, a mulher não sabia nada de mim. E ela Nossa, disse mano, isso. olha isso. Nossa, nossa, você não sabe. Alan, quer que eu seja Alan ou Alan? Como você quiser. Qual que você gosta? O Minha mãe me chama de que você Alan. quer que... Alan, Minha mãe então. me chama de Alan. Então eu vou te chamar de Alan, então. E eu me sinto honrada que a sua mãe escute, honrada e te chamar do mesmo jeito que a tua mãe te chama. Cara, eu tava na África e eu coloquei diesel, confundi e coloquei diesel na gasoar na minha moto, que eu achei que era gasolina, francês, François, gasolina, gasoar. E eu Aham. coloquei diesel na minha moto. E a moto não funcionou, eu tive que pedir ajuda muito. E eu estava muito preocupada porque eu estava atravessando o deserto do Saara e era um oásis que fica ali no meio. E eu não conseguia um caixa eletrônico para pegar dinheiro e isso tudo. Eu tive que chamar um mecânico, veio um Tuareg mecânico.
e alguém passou, de repente me ajudou a tirar, e o mecânico tirou a moto, tirou o diesel, colocou a gasolina. E quando eu estava preocupada, eu disse para ele assim, ó, gente, agora que vocês vão me cobrar, vocês têm cuidado, que eu ainda tenho que passar em algumas aduanas, eu não consegui pegar dinheiro. E o cara olha para mim e disse, quando eu te vi, eu sabia que eu tinha que cuidar de você, porque Allah me mandou cuidar de você. Caralho, velho. Eu tenho inúmeras histórias como essa. Esses indígenas me perguntam, deixa que eu te conto, me pergunta que eu te conto. Vamos embora. Esses indígenas, por favor, continua. Cara, a minha moto rasgou o pneu. E aí eu estava em algum lugar e a moto rasgou o pneu, não tinha conserto. E daí passou um motociclista, estava escurecendo, tem urso pra caramba. E aí passou um motociclista e parou. Passou do nada. E aí ele disse, olha, o que foi? Eu disse, rasgou meu pneu. O Paul, ele é americano, ele estava cruzando o Canadá e ia chegar no Alasca. E ele disse, olha, aqui tem muito urso, é melhor a gente voltar um pouco e alugar um lugar abrigado, não tem cidade perto. Daqui para frente são 200, 100 quilômetros sem ninguém. E daí a gente volta e a gente se abriga e eu vou dormir lá com você, de barraca. Você tem barraca? Eu disse, tenho. Eu vou dormir lá, não vou te deixar ficar sozinha aqui, porque é perigoso, tem muito urso e tal. E eu disse, tá legal. E tudo bem, a gente voltou, ele armou a barraca dele, eu armei a minha. A gente pegou a comida que a gente tinha, ele disse, você sabe por que eu parei para você? Porque eu vinha com a minha esposa dos Estados Unidos para o Alasca, os pais dela moram no Alasca, e eu tive um problema na moto. E eu tive que deixar a moto e ela foi de avião. E eu fiquei esperando a moto. Daí, quando eu passei e vi, vocês estão na mesma situação que eu. E eu não vou te deixar só. No sábado, isso era uma sexta-feira, no sábado, ele disse, a gente vai ficar aqui e vai pegar carona. E parou uma picape com uma carretinha com os indígenas canadenses. E aí ele disse, olha, eu não vou levar só o teu pneu para consertar, não, eu vou te levar a tua moto toda. E aí eu botei, era um casal de indígenas, eu coloquei minha moto, botei de volta de forma apressada e coloquei minha moto em cima da carretinha deles, eles me levaram até uma cidade a 100 e poucos quilômetros. Chegou lá, não tinha o pneu na Honda, minha moto é Honda. E daí eles disseram assim, ó, só quarta-feira, isso era um sábado. Você quer ficar com a gente? Eu falei, não quero dar trabalho. Não, fica com a gente. Eu achei que eles moravam lá. Daí eu entrei no carro deles, 800 quilômetros depois, eu fui sequestrada no Canadá. Fui sequestrada no Canadá, não é possível. Porque eles não moravam na cidade, eles tinham me chamado para... A moto ficou na Honda, eles tinham para ir com eles. 800 quilômetros depois, Canadá era dentro. E aí eles... Índio, né? Cachimbo da paz, cachimbo da paz. Muito frio, os vidros fechados, e era cachimbo da paz de 5 em 5 minutos. Eu já estava chapada. Baseado. E eu ficava pensando assim, quantas gramas de cachimbo da paz é permitido aqui, gente? O troço fechado. E a gente indo. E eu tentando falar com eles e tal. O meu inglês não é tão massa assim. E aí eu não entendia. Enfim, a gente dormiu lá, parou no hotel, dormimos lá no hotel. E daí, cachimbo da paz de novo. E tome, eles iam buscar uma carga. Numa comunidade indígena chamada 101 Milhas. E a moça que me recebeu, ela que estava lá dentro do coisa, ela tinha problemas sérios com os pais, e o pai dela era o avô dela era o grande chefe da nação no Yukon, de uma das nações e eu fiquei amiga dela. E aí, a gente conversar, e 3 dias depois, nós voltamos para a cidade onde eu deixei minha moto, e trabalhei com eles, fiquei ajudando a carga neles, e nós ficamos amigos. Amigos de um jeito que eles me convidaram para a reserva indígena deles. 3 dias convivendo com pessoas que eu acabei de conhecer. E eles me disseram os nomes reais deles. Na verdade, era Justine e Maicon, mas eles não eram, na verdade, não eram os nomes reais. Eles têm nomes indígenas, que eles não dizem. Eles falam a língua indígena. Uhum. E depois de 3 dias com eles, eu percebi que todas as minhas
os meus muros, as paredes que a gente nós levantamos para distanciar os outros, não é eficaz quando se tem essa troca de amor de verdade. E eles cuidaram de mim. Quando foram E essa embora, barreira, né? Às vezes se a gente essa barreira, não se abre, né, para outras pessoas, acaba não tendo essas oportunidades, né? Eu também, por ter morado fora, desde 2010 eu venho e volto para o Brasil, eu já fui muito ajudado por várias nações. Hoje eu me considero um cidadão mundial, porque você sabe, eu me considero um ser humano. por favor, você sabe uma coisa que eu acho perfeito? É quando, eu já disse isso algumas vezes, a gente se acha especial, né? A gente se acha muito especial. Alguns vídeos que eu tenho mostram eu em situações de risco, mas também me misturando com a natureza, por exemplo, no Alasca, na Rússia, enfim, com as pessoas e tal. E a gente deixa essa condição de grande indivíduo e, e volta aos primórdios, quando o outro se aproxima. Por exemplo, que carinho que eu sinto falando contigo. E a gente está se vendo, falando agora. E que coisa, como quando eu te chamo de Alan e tal, eu sinto que a gente tem uma conexão. Tantas pessoas estão nos assistindo assim, desse jeito. Uhum. Vamos embora. Isso é Tem umas incrível. perguntas, eu falo demais. Claro, não, pode falar. Eu acho que essa live aqui é para ti mesmo. Eu quero que você fale sobre seu livro, fale sobre tudo. Eu vou ficar muito feliz sobre isso aí. Eu queria te perguntar também, igual, como que foi o seu planejamento para tudo isso, por exemplo? Porque primeiro você precisa se planejar, né? Você tinha um sonho lá, você tinha aquela vontade, acabou comprando a moto, aí você viajou, beleza, foi pro Atacama primeiro, e depois, como que você se planejou, cara? Cara, eu costumo dizer o seguinte, eu planejei a viagem até o Alasca, mas as pessoas fazem muito isso, né? Elas procuram ter o controle de tudo isso. E eu acho que eu até tive até o Alasca. E no momento que eu passei para o outro lado, passei o oceano, eu queria ter mais um rumo do que uma rota, sacou? O que é? É falta de planejamento e execução? Não, não é. Você acorda, você sabe se vai nevar, se vai não sei o quê, você tem a gasolina e tudo mais, os equipamentos para moto e tudo mais. Mas aí você deixa que alguma imprevisibilidade aconteça e você relaxa as armas, ter controle sobre tudo. O meu planejamento para uma viagem que exige uma logística, né? Porque eu tenho moto, eu ando de moto, ela começa a ser minhas pernas mecânicas. É claro que ela deve existir, é claro que você tem que fazer, você tem que saber a política do país que você vai entrar. Você mesmo faz isso, Alan, certamente. Você tem que saber a política, quais são os documentos e tudo mais. Nada disso eu deixei de fazer. Como uma viajante, eu sempre fiz isso. Mas aí você descobre que a rota de A a B, ela não precisa ser precisa. Ela pode ter, no meio, ela pode ter adaptações. Deixar que ela venha. E aí Você você tem sabe o mais um destino, mundo. mas você sabe o Você destino, sabe né? o Mas destino. o caminho é diferente para todo mundo, né? Isso. E você se prepara para esse destino. Se você vai entrar na Ucrânia, por exemplo, ou na China, onde você mora, você começa você faz um planejamento em cima da política e tal. Costumo dizer uma coisa muito interessante, Alan, não sei se você concorda comigo. Nós somos brasileiros, mas a gente precisa levar o Brasil no coração, não no bolso, para esfregar na cara de ninguém. A gente tem que se adaptar rapidamente e ter resiliência. Então, meu planejamento é válido e eu faço ele, mas sempre resiliente, ou seja, adaptável às coisas que vão acontecendo. E eu deixo um vácuo, uma margem para que as coisas aconteçam. Isso é muito legal, ou seja, não é o objetivo, é centímetro a centímetro. Isso é interessante, né? Você acaba também não querendo controlar tudo, né? Porque eu acho que controlar tudo deve dar um estresse muito grande, né? Acho que Até não controlar tem tudo a como a gente gente. controlar tudo, né? Não tem como a gente controlar o tempo, não tem como a gente controlar as pessoas ou os percalços, né, que acontecem, né? Ou um pneu furado, ah, algo do tipo, né? Alguma peça quebrada, né?
filosoficamente falando, não há como você controlar nada, nem relações, né? A gente deixa meio que fluir. É claro que você tem que ter uma área de, como você mesmo disse, quando, no Fátima Bernardes, por exemplo, alguém me perguntou sobre isso. Então, você tem que ter o bom senso e a sensibilidade de perceber o perigo, é claro, mas você tem que abrir um pouco a guarda para coisas novas acontecerem. Ou seja, o seu limite, as grades que te prendem, os seus limites, elas têm que ser sempre colocadas um pouco mais à frente. Você Uhum. abre. Uma pessoa como você, por exemplo, que já foi em tantos países, que tem tantas experiências, relação com o seu próprio limite diferente de alguém que nunca saiu da sua área de conforto. É mais ou menos Uhum. por isso. O que te deu te aumentou essa abrangência? É justamente o que você viveu, né? Uhum. Por A se trás expor a pessoas, né? exato, por trás dessa pessoa que está falando comigo, do Alan, que é um cara com desenvoltura e tem um monte de experiências, pode ensinar a muita gente. É isso. E aprendo, né, com muita gente também, né? A gente vê que em cada país, né, cada local é uma cultura nova, né? Algo diferente, né? Tem gente que, por exemplo, vamos supor, os japoneses, eles preservam bastante a honra, bastante a lealdade. Tem outros locais que eles preservam bastante a amizade, né? Por exemplo, o Brasil é um país caloroso, é um local onde que a gente gosta de compartilhar coisas, né? Somos muito mais sociais, né? Então, a gente tem que ter esse termostato, né? Quando estamos aí com outras pessoas. Incrível. E aqui, ó, outras coisas que eu gostaria de perguntar para você. Quais foram os momentos mais marcantes? Eu sei que você comentou aquele momento ali do Saara, aquele momento ali do Canadá. Teve algum outro, assim, que você teve um momento mágico, um momento bom, ou que você tava bem pra caramba? Cara, eu tenho momentos engraçadíssimos, que a gente pode conversar sobre isso, Vamos contar também. né? Engraçadíssimos, mas um momento marcante que eu tive na viagem, eu teve vários, né, tá? Mas eu podia dizer para você o seguinte, que a minha esposa foi me encontrar na Romênia. E eu Aham. estava cruzando a Romênia, vinha da Rússia, e daí quando eu estou cruzando a Romênia, que eu chego na Croácia, depois de Sérvia, Bósnia, enfim, a Montenegro, enfim. E daí eu chego na Croácia e eu recebo uma ligação de alguém que diz que meu irmão está na UTI, que está morrendo. Eu tinha Uau. acabado de chegar no hotel, ia fazer um jantar pra gente e tal, e ele diz que está morrendo. E eu tô no inverno, no começo do inverno europeu, passando a Europa Oriental, e aí eu coloco tudo o que eu fiz, todas as coisas, o lugar onde eu estava e tudo que eu tinha conquistado com muitos seguidores e com a vaidade. Tipo, eu sei, eu aprendi muitas coisas e eu faço tudo com o meu próprio dinheiro, sem patrocínio e tudo mais. Mas meu irmão não tinha grana para pagar a UTI, não tinha UTI no Brasil. E eu não Putz. ia ter grana para pagar tudo o que ele precisava. E aí eu pego o meu celular, depois de um monte de gente ter se oferecido para me patrocinar e eu ter declinado gentilmente, eu não precisava, eu estava independente. E eu pego toda a minha vaidade, pego o celular e digo, eu preciso de você. Se você quiser me ajudar, minha conta está aí. Uau. Eu volto para o Brasil. Você quer se aplaudir de pé? Volto para o Brasil. E meu irmão, quando abre os olhos na UTI, ele abre os olhos e diz assim, ele não conseguia reconhecer mais ninguém. Ele disse para mim, eu sabia que você nunca ia me deixar. Eu fiz aquilo de uma forma, eu não planejei tudo aquilo, mas aí você coloca qual a importância do outro e como você, como, naquela época eu escrevi um livro e que alguém queria patrocinar o meu livro. E logo que eu fiz o vídeo, o cara disse que não tinha um perfil e tal. Teoricamente eu estava perdendo alguma coisa, mas eu nem estava pensando nisso. Mas eu volto, meu irmão consegue se recuperar.
sai da UTI, tá bem, tá vivo. Nossa, que bom, que história, que bom final, né, cara? Eu já tava ficando Eu triste. chego, eu deixo a minha moto em Zagreb, eu passo mensagem em russo, em inglês, em português, pedindo para alguém ficar com a minha moto em Zagreb, porque eu ia viajar uma passagem do dia seguinte da Áustria, 2 horas da tarde. Eu tinha que cruzar. Na verdade, eu estava em Zadar, eu deixei em Zagreb e tinha que cruzar os Alpes na Croácia. Isso tudo foi feito tipo 2 dias, 3 dias. Eu estava no Brasil, depois de ter cruzado os Alpes no inverno, enfim. E quando eu chego no Brasil, que meu irmão me vê, e ele não estava reconhecendo ninguém, e a primeira coisa que ele diz é: eu sabia que você não tem, me deixa. Caralho. Eu vou só pontuar uma coisa. Eu e meu irmão, nós sofremos um acidente de barco quando éramos crianças. Ele tinha 8 anos, ele tinha 2. E a nossa mãe, a nossa tia morreu. E Nossa, eu meu sabia que sentimento. eu não podia deixar. Eu não sabia que não podia deixar isso acontecer. Eu conto essa história porque foi marcante. Por que foi marcante? Porque a gente está fazendo uma viagem de moto. A gente está curtindo o mundo. A gente tem um zilhão de coisas para fazer. E aí tudo deixa de ter importância porque a gente tem alguém que a gente ama. E a gente volta e refaz tudo. E aí eu te digo uma coisa, cara. Quando eu voltei para o Brasil, tinha um camarada meu que ligou para mim e disse: Jean, você vai voltar para o Brasil? Eu falei: cara, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e depositar para Serginho, meu irmão. E ele disse: ele não vai voltar? Eu falei: cara, eu vou depositar para manter ele lá. Ele disse: eu vou comprar a sua passagem de volta para o Brasil com milhagem. Eu falei: não, não precisa, deposita. Não, é com milhagem. E assim ele fez. Eu peguei a grana que eu ia gastar de passagem, paguei o que o Serginho tinha que estava devendo. E daí, quando o Serginho ficou bom, saiu da UTI, ficou bem, sobreviveu, foi um milagre. Eu fui trocar a passagem para conseguir continuar a viagem, porque a minha moto estava em Zagreb. Alguém surgiu do nada e ficou com a minha moto. Aí eu vou trocar. Ele não comprou com milhagem, ele mentiu para mim. Ele comprou com dinheiro. Ele deixou de viajar para ir no aeroporto comprar com dinheiro a passagem para viajar no dia seguinte. E esse cara me entrevistou, Alan. Ele tem um programa no SBT e aí foi me entrevistar. Ele pediu para eu não falar isso para ninguém. E eu disse: eu sei que você pagou com o seu dinheiro, cara. Eu sei que você disse, mas você que está me assistindo, você sabe que eu sei. Agora você sabe. Ele era um entrevistador de um programa de aventura. Cara, que coisa mais marcante. Eu conheço, como você, eu conheço boa parte do mundo. Mas que coisa mais marcante do que sentimentos reais, do que E fazer as coisas esperança. por Porque isso é princípio, né? esperança. Fazer Por as coisas por princípio, princípio cara. e as coisas sempre acontecem, né? De alguma forma elas A sempre vida, acontecem, né? a vida é massa, não é massa? Não é legal? A vida não é Massa, é legal? massa. É Viajar massa. não é legal? Conhecer um monte de gente não é legal? Mas quem E chama você de Alan é você, tua mãe. você comentou uma coisa, tá? Você comentou sobre o acidente que você teve na infância. Eu sei que isso daí pode até ser um assunto delicado para ti, mas gostaria de te perguntar o que que esse acidente contribuiu para você ser esse ser humano que você é hoje, por exemplo. Porque eu vou dar um exemplo para você, tá? Meu pai era militar também, não era militar, ele era civil quando ele faleceu, mas ele entrou como militar, ele trabalhava no Garra na época, não lembro se você conhece o DEIC, o DEPATRI, de São Paulo, e infelizmente ele foi assassinado, então nós tínhamos ali, eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 9, e do nada, de uma hora para outra, as coisas mudaram, né? E aí o que que eu percebi? Que realmente eu acho que a família, assim como você está falando, né, sobre seu irmão e tal, a família é a coisa mais importante que a gente tem, né? Nós temos bem material, é legal, é bacana, mas eu acho que a questão familiar, questões de saúde, são coisas que não tem como a gente voltar atrás, não tem como voltar o tempo atrás e resolver essas situações. Então, desde então, eu não sei como, não sei porquê, mas eu tenho percebido que eu tenho
levado uma vida de forma estoica, sabe? Que seria isso, né? A filosofia estoicista de realmente aproveitar o presente, dar o máximo, sabe, para a pessoa que está do meu lado, eu falar eu te amo, pedir perdão, pedir desculpa, viver uma vida intensamente e outra coisa, sem lastro. Por quê? Porque eu sei que eu posso morrer a qualquer momento. Eu sei que minha esposa pode morrer a qualquer momento, que minha mãe pode morrer a qualquer momento, entendeu? Então, a partir dessa situação, eu tive um egoísmo, vamos se dizer, positivo, em termos de buscar os meus próprios sonhos. Hoje, eu tenho realizado alguns sonhos que eram dos meus pais, e hoje estou realizando meus sonhos e os sonhos da minha esposa também. Mas aí é que eu te falo, as coisas mudaram. Se for fazer aquele negócio de efeito borboleta, tudo mudou a partir daquele primeiro negócio que aconteceu, sabe? Aquilo aconteceu, talvez, se eu estivesse no Brasil, provavelmente eu ia ser militar, ou ia ser bombeiro, ou ia ser polícia civil, que esse era meu sonho de infância, mas assim que isso aconteceu, minha vida deu uma mudada totalmente, assim, acabei estudando, né, fazendo educação física, viajando o mundo, desbravando, mas eu acho que essa coisa do passado acabou me sendo molas propulsoras para o futuro, você está entendendo? Você conseguiria comentar para mim, assim, o que impactou na sua vida? Porque, tipo, eu sinto uma conexão com pessoas que passaram por situações similares, sabe, por traumas similares, de que nós, de alguma forma, a gente está em busca de algo. Cara, eu escrevi um livro, né? No primeiro capítulo do livro fala esse dia que a minha mãe morreu. E esse livro, ele ficou, tipo, surpreendentemente, foi o livro mais vendido da Amazon até acabar, durante, mesmo livros americanos, livros de outros países. Ele foi o mais vendido da Amazon. Ele acabou tudo incrível. Em 3 meses. Uau, né? Eu esperava que não fosse desse jeito. E o primeiro capítulo do livro, cara, nesse momento, eu estou providenciando a segunda edição e você é um dos caras que vão mandar a segunda edição. Tá muito obrigado de verdade. Eu acho que você vai gostar de ler. Realmente você vai gostar. Vou ler sim, pode deixar. Enfim, eu tenho certeza disso. Eu não diria outra coisa, mas uma coisa que eu digo para você é que logo em seguida, o primeiro capítulo do segundo livro, que ele está de bônus no primeiro, é justamente o quanto que isso impactou, porque é por isso que eu respondo a sua pergunta. Eu Eu A minha mãe morreu afogada na minha frente. Eu sou mergulhadora da Marinha, eu sou a primeira mergulhadora da Marinha. A primeira e a única, acho que ainda sou a única mergulhadora da Marinha. Eu fiz um curso difícil de coisas terríveis que aconteceram, mas que dentro de operações especiais da Marinha. E eu consegui fazer isso. Eu conto essa história no primeiro capítulo do segundo. No primeiro capítulo do primeiro livro, eu conto essa história como que essa mulher resolve construir essa história diferente, viajar sozinha pelo mundo. E no primeiro capítulo do segundo livro, eu conto justamente, eu adoraria ler para você. Adoraria. Depois que a gente desligar isso tudo, a gente vai combinar que eu vou ler isso para você. Você vai sentar e eu vou ler isso para você. Porque eu não posso te mandar agora, porque está na segunda edição, enfim. Mas, cara, quando eu fui fazer o curso de mergulho na Marinha, não é um curso de mergulho desses que você faz para ver peixinho. É um curso. Sim, é extremamente completo, né? Sim. É dolorido. No início, os homens me chamavam de aluno, porque eu não podia ser considerada aluna, porque mulher não faz esse curso. Então eu era chamada de aluno Penny. Aluno, meu nome de guerra é aluno Penny. E eu era chamada de aluno, eles não me queriam lá. Eu estava na contramão daquilo que eles queriam. E por fim, como eu fui a primeira a conseguir, eu fiquei em segundo colocado, ou seja, de um número grande de alunos, só se formaram 7, eu fui segunda colocada desse curso, e a primeira colocada depois de várias provas que
que remetem você a um filme, sacou? Um filme pela sobrevivência, onde a pessoa menstrua e tem que esconder o fato de menstruar, onde a pessoa faz xixi junto com outras pessoas, você está misturada com aquilo tudo, e aquilo leva você a uma situação de... E tudo aquilo vem na contramão daquela menina de 8 anos que viu sua mãe morrer afogada e se coloca em situações de falta de ar. Essa pessoa que faz um curso de mergulho na Marinha do Brasil e se torna a primeira mergulhadora da Marinha do Brasil, e inclusive eu acabei de escrever um capítulo de um livro que a Marinha vai lançar agora, capítulo do livro da Marinha, falando sobre essa mergulhadora. Essa pessoa é essa que resolve viajar aos 46 anos, resolve tirar a carteira de moto e ir pelo mundo. Fazer uma coisa que a maioria das pessoas não fazem. É claro que eu não acho que a morte da minha mãe, da minha tia na minha frente, foi algo bom. Mas ela é uma catarse, é uma mudança de direção na vida da gente. Quem seria a Jean se nada disso tivesse acontecido? Quem seria o Alan se nada disso? Eu falo isso também. Tipo, infelizmente, não tem como a gente voltar no tempo, né? Mas de alguma forma, essa situação nos transformou em pessoas diferentes, entendeu? Somos seres humanos comuns, normais, mas nós temos ideias diferentes, pensamentos diferentes e agimos de forma diferente, assim. De certa forma, a gente faz coisas que não são tão comuns, né? E, cara, e a gente percebeu, acho que nem precisa ser tão gênio para analisar, né? Imagina, sua mãe faleceu e você, como entrando na Marinha e sendo mergulhador, é uma coisa que a gente consegue perceber, né? Que o obstáculo é o próprio caminho, né? O lance o prêmio está na própria dor que a gente está vivendo, nos próprios medos que a gente tem, né? Você sabe que uma coisa muito interessante é que quando eu comecei a viajar de moto, eu ia fazer aquilo porque eu queria não envelhecer de forma comum, eu queria aprender, eu queria não ter verdades absolutas, eu queria me colocar em situações de desconforto, ou seja, eu compro a minha casa, meu carro, minha moto, eu tenho um salário fixo, e isso seria suficiente para envelhecer, mas de repente eu descubro que não sei nada e que eu não quero saber. Eu quero aprender a partir das minhas convicções vulgares, porque elas não, são efêmeras, elas não se sustentam. Eu queria mudar a minha forma de ver a partir do olhar do outro. E eu faço isso de uma forma absolutamente egoísta. Eu estou buscando o meu próprio conhecimento. Em dado momento, eu vejo os meus seguidores dentro da internet dizendo para mim assim: eu sou paraplégico, eu sofri um acidente de moto e eu não consigo sair da cadeira de rodas. E eu acordo todos os dias, eu estou na sua garupa, eu estou viajando com você. Ou Caralho. Alguém que não anda de moto, não anda de moto. Eu já recebi aqui uns 10 arrepios já isso aqui. Eu tenho depressão, eu estou em casa, eu tenho depressão, eu não tenho moto, eu tenho X anos, eu tenho 50 anos, eu estou deprimida na minha casa, e eu acordo todos os dias e eu vejo as suas postagens, e eu tomo café da manhã com você. E você é o que faz eu querer levantar. Senão eu nem olharia, eu olho e eu decido que vou mudar a minha vida. Eu decido, eu vou dar um outro exemplo, talvez uma dessas pessoas que estão aqui, alguém diz o seguinte: eu tenho pânico, eu não saio de casa, eu não viajo de avião, de nenhuma forma. E depois de ter seguido você na sua viagem, eu resolvo visitar a minha filha na Alemanha. Que eu tenho tanta saudade dela, mas eu tenho pânico e não vou viajar. E eu vou viajar agora, porque se você vai, eu vou também. Então, veja, a princípio a história ela só tinha era puramente egoísta ou de forma humana, era para o seu bel prazer.
e daí você se pega inspirando tantas pessoas. Aí eu pontuo o que a gente falou lá atrás, Alan. Nós vivemos algo que mudou o nosso rumo, a nossa rota. A nossa estrada mudou. Foi trágica, foi dolorida, sim. Mas, no entanto, a gente está, de alguma forma, utilizando um momento trágico para inspirar outras pessoas. Há algumas pessoas que estão nos vendo, nos assistindo. E eu gostaria muito que essas pessoas soubessem que não somos, eu digo por mim, mas eu acho que você é assim também. Não somos especiais. Mas, sinceramente, a gente quer acreditar que o projeto Esperança é uma boa coisa. A gente não vai entregar os Verdade. pontos, né? Concordo plenamente contigo. Tá bom. Concordo plenamente Vamos contigo. embora, que eu falo. Vamos embora. Claro, tem que falar. A gente está aqui para isso. Deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu falar um negócio pra você? A minha filha disse pra não falar. Mas tu é bonito pra caramba. Gente, ó bonito. Tu é bonito demais. Obrigado. O pessoal que tá aí, a coisa não fala, não. Ele é bonito mesmo. Minha filha disse que não era pra falar. Eu fui dar uma entrevista na Globo. Já dei algumas entrevistas e uma delas ela foi comigo e eu disse pro artista da Globo assim, nossa, mas tu é bonito, gente. Tu é muito bonito. Tu parece artista da Globo. Aí a produtora foi lá e depois disse pra mim, ele é artista da Globo, ele faz a novela. Então tá explicado. Horário Nobre. Tá explicado. Da Globo. Mas você parece artista da Globo. Vambora. Que bom tá então com deixa eu perguntar uma coisa pra você. Vamos. O que você indicaria para uma pessoa como eu, ou uma pessoa que está aí escutando a gente aí, o que você indicaria para a pessoa que queira viajar, não sabe como começar? Ela tem esse sonho dentro dela, ela tem essa sementinha, ela quer viajar, mas não sabe como iniciar essa rota, esse roteiro. Tem quem sabe, algum clube, alguma comunidade que daria para contatar, ou vai sozinho mesmo? Quais seriam os primeiros passos? Então, a primeira coisa que você tem que ver, o seu planejamento e execução, ele passa a ter uma coisa clássica, que é a prioridade. O que é prioridade para você? O que serve uma viagem de moto? Por exemplo, se você vai viajar de moto, ou andarilho, ou de avião, ou o que seja, um viajante, você tem que ver se você quer consertar um problema que você tem aqui. Por exemplo, você está no Brasil ou na China, você quer consertar o seu problema ou fugir do seu problema. Isso não é uma boa ideia, porque ele segue você. Os problemas seguem você. Você precisa fazer de forma... Você tem... a sua prioridade são seus filhos e sua vida, total. Então você tem que dar conta disso primeiro, ou tentar organizar, associar isso, para que você não deixe pontos sobrando, um longo, uma cadeia em sua volta que vai fazer você não ter paz. Então você precisa fazer isso. Primeiro você tem que ver isso. Quais são os seus sonhos e quais são as suas limitações dentro disso. As limitações que eu digo para você, elas não são determinadas pela sua falta de grana. Você vai dizer assim, tá de sacanagem comigo. Falta de grana eu não vou viajar. Não. Depois eu vou explicar isso. Sua falta de grana, sua falta de coragem, essas coisas não são fatores limitadores. Elas são boicotes, sabotagem. Você se sabota contando essa história para você. Na verdade, fatores limitadores são aqueles que prendem seu coração. Tipo, você deixar um filho pequeno e vai viajar... Nossa, que sabe as palavras, cara. Né? Então, isso são fatores realmente limitadores. Falta de grana, falta de coragem não é. E quando você pensa nisso, você tem vontade de fazer isso, nos 2, 3, 4 passos adiante, a coragem vai se adaptando, você vai chegando a esse ponto. E grana é algo que você depende do planejamento que você fez. Sim, você não vai ter grana para fazer uma viagem tipo 5 estrelas. Você pode trabalhar. Você pode ir seguindo e a cada ponto que você trabalha, você ganha grana e vai continuando. Não são fatores, isso são sabotagens, tá certo? Sabotagens.
Fatores limitantes são coisas que prendem seu coração, problemas, amores, Uau. responsabilidades, filhos, essas coisas são. E elas precisam realmente ser tratadas com a importância que ela tem. Ok, você já resolveu todo mundo, você não vai deixar ninguém na merda, você vai se embora mesmo. Então, aí só falta o dinheiro e a coragem. Esse não falta. Esse vá-se embora. Pegue sua estrada e vá-se embora. O que você precisa fazer para continuar? Primeiro, é que o que você vai fazer já foi feito antes. Certamente já foi feito antes. Muita gente está na internet e fez isso antes. Por exemplo, Jean Andrade, Jeaneide Andrade, que sou eu, já fiz isso antes. Eu posso te dizer como fazer, quando e que época é a melhor e tudo mais, e as dificuldades, para que não sejam surpresas. A minha experiência te servirá só como base, como comparação, porque a experiência que vai valer mesmo é a sua, tá certo? É a sua. Você vai ver de ângulos diferentes do que eu fiz. Se eu sair na viagem anterior, que é a última que eu fiz agora, eu vou fazer diferente do que eu fiz antes, simplesmente porque eu tento um momento diferente. Planeje para a sua execução de uma viagem, planeje com auxílios, claro, de experiências, de experiências dos outros, sim. Mas principalmente para o seu nível de competência. Não adianta tu achar que você tem que ser o Mark Marques, aquele cara que é de piloto de prova, de moto velocidade. Você não tem que ser isso. Nem tem que fazer igual a ninguém. Você é João, José, Maria, Joana, Carol, aquelas pessoas que estão aqui, não tem que forçar a ideia de que você tem que se comportar igual a Jean ou igual o Alan, que mora na China. Você vai se adaptando com isso. Mas tem uma coisa muito legal que diz isso no meu motoclube, né? É um lema do motoclube. Uhum. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Não se sabote. Quer um conselho? Quer fazer muito isso? Marque o dia. Diga que vai fazer isso em 2 de dezembro de 2021. Veja que dia cai. Todo o resto vai se adaptar naquele dia. Naquele dia saia. Naquele dia não volte para casa dizendo que vai no banheiro e que teve dor de barriga, como eu tive vontade de fazer. Todo o resto vai se moldando. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você ia falar algo, você quer falar? Eu só concluí que todas as fronteiras do mundo elas são feitas por placas e aduanas. Na verdade, as estradas são iguais e pessoas são muito parecidas. Acho que não. Uau, incrível. Eu queria te perguntar a questão de mecânica e de moto. Por exemplo, tem alguma moto específica? Até onde eu tinha visto, assim, anteriormente, eu via bastante BMW, essas GS800, Teneré, Super Teneré. E você, o que você, de acordo com sua visão, assim, o que você indicaria em termos de moto, em termos de mecânica? E outra coisa também, é imprescindível que o motociclista, né, ele entenda o mínimo de mecânica para fazer uma viagem dessa? Sim, sim. Para fazer de todas as formas, sim. Mas para fazer uma viagem, sim. Tem que entender um pouco de mecânica, mas não é para você consertar a sua moto, assim, tipo, não, é, por exemplo, você apertar uma corrente, saber que quando uma peça está desgastada, ouvir a sua moto, ouvir, sentir que ela está, o que ela desgasta mais, isso é muito importante. Ferramentas, levar contigo. Mas você leva a peça de reposição também, relação, essas coisas? Levar a peça de reposição. Alan, eu viajo no NC 700, a mafiosa. Pena que a gente não vai mostrar aqui a mafiosa, mas a mafiosa é uma super moto, tipo, mas é a moto que me veste. Talvez a mesma moto não te sirva. Você tem quanto? Qual a sua altura? 1,85. Você sabe quanto é que eu tenho? Eu tenho 1,59. A minha moto não te serve.
Sim, sim, sim. Então, é muito pequena. Eu uso uma bota assim, desse tamanho, assim. Eu uso uma bota de drag queen, sabe? Pra botar o Ai, pé que no chão, legal. porque a minha moto é grande. Então, a minha Aham, moto não te veste, entendeu? A minha moto é entendi. grande pra mim. Eu uso uma bota de drag queen mesmo. Mas, Que enfim. incrível. Isso aí, E ó, não é um fator limitante, né? Já é uma das não coisas é, também, não é. né? Não é um fator limitante, mas é difícil, porque eu realmente uso uma bota de drag queen. Quando eu faço palestra, os homens falam, mas eu não vou calçar uma moto dessa. Ué, uma bota dessa, ué, calça, já vai mesmo, vai com fé. Mas enfim, o que você tem que fazer com a moto é o seguinte, quando você subir na moto, ela tem que te vestir. Ou seja, você tem que se sentir confortável com ela. As motos maiores, elas são mais pesadas, então um corpo menor sente mais dificuldade. Mas é claro que você não carrega essa moto nas costas, é ela que te carrega. Então, com habilidade e que você pega no continuar, você vai conseguir manobrá-la, a moto grande, um trator, mas você entendeu a dinâmica, a física, o processo, e daí você vai que vai bem. Você não vai carregar a moto nas costas. As pessoas dizem, essa moto é muito grande, é muito pesada para você. Ué, você carrega ela nas costas? Você vai carregando assim a moto? Não, né? Então, competência e habilidade. Técnica de pilotagem, ela se consegue na estrada, dia após dia, e de algumas formas você faz cursos também. A primeira viagem que eu Aham. fiz, eu nunca tinha feito cursos nenhum. A segunda viagem que eu fiz, também não. Eu fui fazer curso quando voltei, agora, antes da pandemia, e eu já tinha feito outras viagens, outras. Mas é Uau. muito importante, é muito claro. Você tem que aliar o seu nível de competência com o obstáculo. Por exemplo, você vai passar num areal, que seja no deserto, que seja perto da sua casa, e daí você vê que todo mundo está passando com os pés em cima da moto, levanta, cheio de técnica, e você diz assim, eu tenho isso também, vou passar, e daí você cai na metade. Bom, tem humildade. Bota 4x4, ou seja, 2 pneus e 2 pés no chão, e vai passando, vai que vai. Avalia que o obstáculo é de acordo com a sua competência. E os seus 100% não é o 100% do grande mestre, o chefe da tribo. Não é. E daí você vai e vai passando e vai alinhando. Quando você menos espera, você é o cara. Você aprende com a sua experiência, com avaliações dos seus próprios erros. Quer ver um exemplo? Eu aqui conversando com o Alan. Falando com ele com 1,59 m e ele com 1,85 m, né, Alan? Né? Aham. Pergunta se eu tenho inveja. Morro de inveja. Um homem grande desse, gente. Mas aí eu tô com as perninhas 4x4. Tá É ali, tá no isso. caminho, tá certo. Tô Ó, no caminho, olha mas só, tem inveja. agora Inveja nós, tem. nós já nós estamos em 55 minutos, então Nossa. eu gostaria de fazer duas perguntas para ti, tá? Antes que essa live aqui acabe. Nós comentamos já sobre o seu livro, né? E eu gostaria de falar sobre o seu projeto do Rosas do Deserto, que eu achei muito bonito. Você poderia falar? Deixa eu falar de forma bem sucinta para a gente não estourar o tempo. O Rosas do Deserto foi o seguinte: quando eu volto da África, eu entro no Brasil e começo a fazer palestras. E eu descubro, fazendo palestras em Curitiba, eu descubro que um motoclube de mulheres que faziam ações filantrópicas não, não viajavam de moto. Elas quase se justificavam em ser motociclistas fazendo ações filantrópicas. E elas são mulheres especiais. E eu falei com a Thelma Kumenauer, que é de Curitiba, dizendo o seguinte: eu vou levá-las ao deserto do Atacama, que é aqui no Chile, América do Sul e tal. E eu disse: eu vou levá-las, eu me ofereço para ser guia delas. E aí, assim foi. A gente levou mais ou menos uns 8, 10 meses juntando mulheres. No princípio, a Thelma, ela que avaliou, entrevistou algumas mulheres e eu disse: olha, o número vai diminuir muito, porque no final eu não consigo administrar mais que 10. Uhum. Então foi mais ou menos isso. Eu levei 9 mulheres ao deserto do Atacama e elas nunca tinham se visto. Nunca, não se conheciam. Se conheceram pela internet e eram mulheres, tipo, diversas.
A vovó, a mãe solteira, a mãe casada, a solteira, a homossexual, a heterossexual, a que tinha maior condição, melhor condição financeira, a que tinha menor, de todas as formas, e elas se encontraram, em sua maioria, em sua maioria, com exceção de uma que tinha viajado de moto para fora do Brasil, nenhuma tinha viajado para fora do Brasil com a sua própria moto. A gente leva 8 meses, eu encontro essas mulheres, faço workshop sobre mecânica de moto, sobre isso, depois de 8 meses, mais ou menos, falando todos os dias, falando uma vez por semana pela internet. E aí eu pego essas mulheres e elas tinham medo de fazer 300 quilômetros. Algum tempo depois elas faziam 800 quilômetros. Elas pegaram tempestade de areia, elas conviveram, elas tiveram que fazer algumas coisas que eu achava que era importante para que uma dividisse, igualasse condições. Negra, branca, igualasse condições. Por exemplo, acampar. Porque tínhamos essa diversidade, além de gênero, raça, condição financeira e tudo mais, a gente acampou. E aí a gente acampou, fizemos a nossa própria comida, fogueira. Uau, e daí a gente começou a trocar. Alan, eu vou te falar uma coisa. A maioria das pessoas saem para viagens de moto com 5, 6 e volta 1, 2. E eles, em sua maioria, 90 e tantos %, se odeiam. E eu teria que levá-las, trocar essa experiência toda, sem elas se conhecerem e elas continuarem se amando. E consertando sua própria moto, vendo suas próprias dificuldades. E volta às rosas do deserto, as heroínas, elas entram no Chile, o Chile em plena revolta política. Uma das meninas o carro passou por cima do pé dela na revolta e os caras bateram no capacete delas. E tudo isso foi resolvido com amor, um cuidando da outra. E a gente tinha um lema: eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Voltamos para o Brasil, às 9, felizes, se amando, me amando, porque eu fui a General Frutinha, me botaram o nome de General Frutinha. General Frutinha. Porque é General, mas aí Frutinha. Fizeram até dancinha. General Frutinha, General Frutinha. E no final das contas, essas meninas são especiais. Não tem a ver comigo. Eu simplesmente conduzi elas em uma viagem. Mas elas demonstraram aquela coisa que a gente falou no começo. Vale a pena investir no ser humano, apesar de parecer que não, vale sim. Uau, incrível. Jane, muitíssimo obrigado, viu, por essa entrevista aí. Obrigado você que está assistindo a gente aí. Obrigado por compartilhar do nosso tempo. E vamos nessa. Vamos seguir essa viagem aí. Vou te acompanhando lá, tá? Muito obrigado, Jane. Eu tenho que ler um capítulo do livro para você. Tá, joia. Deus te abençoe. Tchau, tchau. O meu coração, a minha boca e o meu pensamento.